Vai tirar mais? Bom dia, seja muito bem-vindo na nossa Vou Universidade tirar mais. Corporativa de Inteligência Emocional. Eu sou a Rayane e hoje a aula com a professora Taline Mendes com o tema Como organizar o Instagram para vender. Seja muito bem-vinda, Taline. Toda a cidade, mas Rio de Monsanto, então. Bom dia, turma. Estão todos bem nessa nova semana? Né? Tem mais, né? E aqui ele não tem apoio igual mesmo. Porque Tem alguém com o hoje ele microfone ligado não e aí está tem uma pessoa falando por trás. Prontinho, já resolvi. Bom dia, professora Taline. Bom dia, estão todas bem? Iniciando mais uma semana. Muito bem, graças a Deus. Mais uma semana de prosperidade. Amém. Turma, eu gostaria de pedir a permissão para vocês, para saber se a gente pode fazer uma oração. Nós estamos no início de uma semana, né? 8 horas aí da manhã, e que a gente possa consagrar, agradecer, pedir a proteção de Deus e entregar essa semana nas mãos dele. Vocês me permitem? Permitimos sim. Sim, professora. Se possível, baixe só um pouquinho mais a sua câmera para pegar mais o seu rosto, que está pegando só metade do seu rosto. Melhorou? Melhorou, ótimo. Pronto. Então vamos lá. Paizinho maravilhoso, nós estamos aqui nesse início de semana e eu quero te agradecer por essa aula, por esse encontro. Nós queremos convidar o Senhor para participar das nossas vidas, da nossa semana, dessa aula. Nós entregamos as nossas vidas, tudo o que vamos fazer nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos orientar, para que o Senhor possa nos capacitar. Nós queremos também dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a Ti, porque só o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que o Senhor possa nos ensinar também essa semana, que o nosso coração possa se voltar a Ti. Obrigada por esse momento, por esse dia, e que essa aula venha ser uma grande aula para a tua honra e para a tua glória. Obrigada por cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer clareza na vida de cada pessoa que está aqui e que eles possam aprender as ferramentas necessárias para que possam aplicar e possam prosperar em nome de Jesus. Obrigada, Paizinho, por tudo. Seja bem-vindo e esteja conosco. O Senhor é o nosso principal convidado. Amém. Então vamos lá. Vou pedir aí para que a gente possa interagir. Eu gosto de uma aula onde a gente venha participar. Hoje nós vamos falar sobre como organizar o Instagram para vender. Acho que são muitas perguntinhas, dúvidas que muita gente tem. E aí eu trouxe aqui para trazer uma maior clareza, né, para as nossas redes sociais e para as nossas vidas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui está dizendo que eu não estou podendo compartilhar. Você tem que me permitir, Rayane? Permitir já. Pode. Deu certo? Ok. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, a minha tela está aparecendo para vocês. Maravilha. Pronto, hoje a gente vai falar sobre como organizar o Instagram para vender. Trouxe já aqui uma situação para a gente poder interagir e começar a enxergar melhor o potencial aí da nossa rede social.
Se o arroz estivesse misturado com o shampoo, vocês acham que daria certo? Sim ou não? Acho que não, né? Uma coisa assim que fica bem bagunçado. Se a gente observar a organização de um supermercado, o supermercado ele é muito bem estruturado para que a gente possa não só se encontrar, mas que também possa ter saída ali de algumas marcas, né? Geralmente a gente tem uma visão muito aqui na nossa linha nessa linha aqui do meio. é, e aí as marcas elas estudam muito isso para poder organizar, é, fazer contrato, parceria com o supermercado para poder ter esse maior percentual de vendas. E a mesma coisa acontece com o nosso perfil do Instagram, né? Vocês acham que um perfil desorganizado ele vai atrair seguidores? O que que vocês acham? Ah, professora, mas isso não importa. Aí eu quero dizer para vocês que importa. Importa sim, porque um perfil bem estruturado ajuda o cliente a encontrar o que você procura rapidamente. Pensa aí você entrar, em um Instagram e você não entender o que que aquela pessoa ela vende, né? Como é que ela pode te ajudar? Isso. Acho que qualquer um de nós, a gente olha assim, fica confuso, né? A gente nem fica naquela rede social. Mas quando a gente bate o olho e a gente entende de forma clara e objetiva, a gente fica com vontade de ficar naquela conta e vai seguindo aquela pessoa. E aí chega até um momento que você vira um seguidor fiel ou compra e participa de alguma coisa que essa pessoa ela está fazendo. Então, isso é o poder da estrutura de um perfil bem organizado. E aí, quando a gente fala desse perfil organizado, a gente está falando disso aqui, de arquitetura da informação. Quando a gente olha para um site, esse site ele precisa ter uma lógica e ele precisa ser intuitivo. Se for muito difícil para as pessoas acharem as informações, ou ter, ou comprarem, fazer qualquer ação que seja necessária ali naquele site, aquela empresa ela vai perder dinheiro, né? Tudo que é dificultoso para o ser humano, ele não insiste. Ele já para logo e ele desiste. Por isso que hoje em dia, cada vez mais, a gente trabalha para que seja fácil, né? Hoje a gente tem a questão da facilidade do link, né? A pessoa clica e já vai direto. Eu nem me lembro mais daquela época que a gente tinha que adicionar, tinha todo um processo para a gente poder fazer alguma coisa. E eu nem me lembro mais como é que funcionava isso. E hoje é tão fácil, né? O QR Code, o link, tudo isso torna a vida mais fácil. E nessa vida que é tão acelerada a corrida, cada vez mais tem que ser mais fácil para essa pessoa poder executar e não ter nenhuma trava, para não perder venda e nem perder o cliente. Então a gente precisa aprender a transformar o nosso perfil confuso em um sistema organizado que possa facilitar a venda. Minha tela está mudando para vocês ou não? Pronto. O nosso perfil, ele é como se fosse um mini site. Ali no Instagram é como se fosse um mini site. A gente tem a bio, né? A gente tem os destaques, tem o link na bio, que são os nossos menus de navegação no perfil.
E a gente precisa utilizar cada uma dessas partes de forma estratégica para que essa pessoa ela possa ser atraída, possa ficar e possa se tornar um cliente, não é isso? E aí nós temos, quando a gente fala dessa organização, tem três pilares, que o primeiro pilar são pessoas, são os usuários. Esses usuários precisam entender de forma clara, objetiva, o que que você faz, né? O que você vende, quais os resultados que você promove. Nós temos o conteúdo e nós temos o contexto. Vamos lá, para o primeiro pilar, que é o pilar de pessoas. Aqui no pilar de pessoas, a gente deve fazer uma pergunta, né? O que que minha persona busca primeiro? E eu tenho que responder essa pergunta logo de cara e ela precisa estar muito clara lá no meu perfil. Aí trouxe aqui um exemplo para a gente ter clareza. Um e-commerce de moda deve destacar tamanhos, preços e combinações, não é isso? Se eu sou uma pizzaria, o que que precisa estar logo ali de cara para o cliente? Tamanhos, não é isso? Sabores das pizzas, os preços. Então, eu tenho que colocar logo de cara o que minha persona busca primeiro, ok? Então, no pilar de pessoas, a gente faz essa perguntinha aqui. E aí nós temos o pilar 2 que é o pilar de conteúdo, né? Cada post tem uma função: vender, engajar e educar. A gente já falou muito sobre isso aqui em aulas anteriores, que a gente pode, a gente tem, na realidade, vários tipos de conteúdo. E aí os três principais: vender, engajar e educar. O que que é o conteúdo de educar? Alguém lembra? Vamos lá? Alguém lembra? Vem, vem. Alguém respondeu. Vem, vem. Paula? Essa é a minha segunda aula, e eu não recordo de ter ouvido, não. Tá bom. Então vamos. Tava aqui tentando puxar do pessoal mais antigo. Mas vamos lá. Quando a gente fala de tipos de conteúdo, a gente está falando é, dos conteúdos que a gente pode estar postando dentro aí do nosso perfil. Geralmente, quando a gente faz aquele conteúdo que a gente coloca só o preço, ou coloca promoção, ou coloca parcela em não sei quantas vezes, a gente está fazendo o quê? Um conteúdo de vender, que ele é um conteúdo de oferta para atrair a atenção dessa pessoa, do nosso potencial cliente que está ali na rede social. Aí nós temos o conteúdo de engajar. O que que é o conteúdo de engajar? É quando eu posto algo que eu chamo o público para poder participar. Seja para compartilhar, seja para poder comentar, seja para responder uma caixinha de pergunta, responder uma enquete, dar a sua opinião. Então, isso é um conteúdo de engajamento. Eu estou chamando o público para poder participar. E aí eu tenho um conteúdo que ele é educativo, que é de educar. Quando a gente fala que é um conteúdo educativo, significa que eu estou ensinando o meu cliente algo, certo?
Por exemplo, vou usar aqui o da loja da Wanda, da Eva Wanda, não é isso? Que é uma loja de colchões. Quando ela ensina você a conservar a durabilidade do colchão, né? Como é que você faz para conservar o seu colchão? Isso é um conteúdo educativo. 3 dicas para você evitar o envelhecimento precoce da sua pele. Isso é um conteúdo educativo. Eu estou ensinando o meu público algo a respeito do meu produto ou do meu serviço que vai ajudar eles no dia a dia. Então, isso é um conteúdo educativo. Aí eu trouxe aqui como exemplo o Nubank. O Nubank, ele organiza o conteúdo deles em 3 categorias. Educação, né, que eles ensinam sobre finanças, dão dicas lá sobre finanças, aplicativo e segurança. O que que eles ensinam sobre aplicativo? Como mexer no aplicativo, os benefícios do aplicativo, o que que tem dentro do aplicativo do Nubank. E segurança, como você manter suas finanças seguras, não ser roubado, não ser enganado, enfim. Então, esses são os 3 pilares de conteúdo do Nubank. Então, a gente pode também escolher 3 pilares de conteúdo para nossas redes sociais. E aí você pode investir nesses tipos de conteúdo, ou de vendas, ou de engajamento, ou de educar. Professor, existe uma quantidade para postar cada um? Não. Você pode organizar por dias da semana. Por exemplo, na segunda-feira eu posso utilizar um conteúdo sobre educação. Na terça-feira eu vou puxar um conteúdo de engajamento. Na quarta-feira eu vou fazer um conteúdo de vendas. Na quinta, posso voltar a fazer um conteúdo educativo. Na sexta, eu vou fazer um conteúdo de engajamento. E no sábado, vou fazer um conteúdo de vendas. Então, você pode se organizar dessa forma aqui, dentro das suas redes sociais. Para que que serve isso? Porque cada post vai ter uma função. E também para o seu Instagram não ficar somente sendo uma vitrine, onde você posta a foto do produto e o preço, a foto do produto e o preço. Então, você pode utilizar esses tipos de conteúdo para melhorar a cara do seu Instagram, para aumentar o relacionamento com os seus clientes e para você atrair a atenção desse público, ok? Então, nós temos o pilar 2 aí de conteúdo. A minha tela passou, pilar 3 está aparecendo. Ainda não. Agora sim. E aí nós temos o pilar 3 que é o de contexto. Então, aqui a gente vai pensar no objetivo e nas limitações da plataforma que a gente vai postar. Por exemplo, se eu for investir, né, na organização da minha plataforma LinkedIn, eu não posso chegar lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional, e ficar falando em gírias, né? E tá postando só memes lá dentro. Por quê? Porque lá requer uma linguagem mais formal, uma rede mais profissional. Do contrário, também acontece, por exemplo, com o TikTok. Se eu chegar com uma linguagem extremamente rebuscada, uma linguagem extremamente formal, talvez não vai funcionar dentro do TikTok, né? Porque o TikTok é um conteúdo mais leve, rápido, com a linguagem mais simples para que possa engajar com o público. Então, no contexto, a gente vai entender qual o objetivo e as limitações de cada plataforma, ok? E aí eu trouxe aqui, o que que a gente precisa fazer no dia a dia. Primeiro, a organização do nosso perfil. Até coloquei aqui que os destaques do Instagram, a gente pode colocar aí no máximo 8 destaques.
Cuidado para você não colocar muitos destaques, porque isso pode fazer com que o usuário possa se perder. E também cuidado para não deixar, por exemplo, só dois destaques, porque talvez você limite as informações necessárias para esse usuário. É, E aí nós temos o segundo passo, que é de rotulagem, que é para a gente trabalhar a questão de clareza e criatividade aí dentro das nossas redes sociais. E o terceiro passo é a questão da navegação, a gente guiar esse usuário até a conversão. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que vocês postaram aí 3 dicas de um produto de vocês, né, lá no feed. Quando for lá nos stories, a gente pode continuar abordando e falando mais a respeito desse produto, desse serviço. Então, lá nos stories, você pode conversar com o público, você pode fazer uma enquete, uma caixinha de perguntas, chamar o público para participar e pode também deixar o link, né, para essa pessoa acessar e saber mais informações e até mesmo comprar. Também tem o link lá da bio. Então, no nosso Instagram precisa ter esses pontos que a gente possa trabalhar para gerar conversão. Professora, mas eu trabalho com serviço, eu trabalho com palestras. Da mesma forma. Explique o que você faz, deixe claro, chame o público para poder participar ali, para fazer o engajamento, e aí sempre deixe o link lá para essa pessoa ela entrar em contato, saber mais informações, fazer uma reunião com você de 20 minutos, 30 minutos, de acordo com a sua estratégia aí que você tiver de vendas. Então, essa aqui é a estrutura que a gente precisa fazer no dia a dia. Organização, clareza e criatividade e guiar esse usuário até a conversão. Eu vou deixar aqui para vocês. Se a gente tiver um tempinho no final da aula, a gente pode fazer essa análise juntos. Mas se não, eu deixo essa sugestão aqui para vocês analisarem depois, para vocês olharem o perfil, tanto do Nubank como o perfil da Quem Disse Berenice, ok? E o que que a gente ganha quando a gente organiza e entende aí o poder do nosso perfil? A gente ganha economia de tempo, autoridade e conversão. Economia de tempo, porque quando você deixa tudo organizado, essa clareza para esse potencial cliente, ela fica melhor, e aí com certeza você gera essa autoridade para essa pessoa, porque ela entende de maneira objetiva o que você faz, e fica mais fácil de gerar uma conversão, de gerar uma venda. Então, um perfil organizado gera confiança e vendas. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês quais são as principais informações que a gente deve ter na bio. Primeiro, a gente deve evitar, pare de colocar frases de efeito, né? Tem gente que adora colocar alguma frase lá na bio. Até trouxe aqui um exemplo: quem acredita sempre alcança. Isso não faz efeito nenhum. Segundo, colocar o arroba, marcar contas, né? Quando você marca uma conta, é um convite para a pessoa sair do seu perfil, que a pessoa vai lá naquele perfil e ela não fica, talvez, nem no seu perfil nem no outro.
Então, evite estar colocando assim. Geralmente, eu já vi várias lojas que tem lá o perfil e coloca assim, por, aí coloca o perfil da dona da loja. Isso não é necessário. E o outro ponto é usar hashtags na bio. Não tem efeito algum. Então, evite também, não precisa colocar a questão de hashtags na bio. E também cuidado com informações irrelevantes, né? Pai de, mãe de, casada com, pai, mãe de pet, signo, idade. Enfim, essas informações aqui elas não são necessárias para a gente colocar no bio. Mas o que que a gente pode considerar dentro da bio? Primeiro, o que você faz e para quem? Precisa estar muito claro na hora que a pessoa ela chega dentro do seu perfil. Segundo, bem aqui a gente tem a questão do nome, né? Nesse nome a gente já pode colocar de cara o que que a gente faz. Por exemplo, é, vou usar aqui o exemplo da Eva, né? Colchões ou cosméticos naturais, enfim, você pode colocar aqui logo de cara o seu produto ou seu serviço, que aqui é indicando o seu nicho de atuação. E o outro ponto importante é ter um call to action e um link para contato. O que que é esse call to action? É um direcionamento para essa pessoa. Por exemplo, clique aqui nesse link. Saiba mais informações por aqui. Percebam que bem aqui na minha imagem tá assim, precisa da minha ajuda? Aí tem uma setinha indicando para o link, né? Então, isso é um call to action com um link para contato, para essa pessoa ela clicar e falar com você. Essas são as informações mais importantes que a gente tem que ter aí dentro da nossa bio. E os destaques? O que que eu preciso ter lá nos destaques do meu Instagram? O que que é os destaques? São aquelas informações fixas, aquelas bolinhas que fica ali bem no iniciozinho abaixo da nossa bio, né? Esses destaques, esse aqui, o que eu coloquei para vocês são os principais. Primeiro, o que que a gente pode colocar? Primeiro, quem você é, ou uma apresentação da sua empresa, né, da sua história. Então, aqui o primeiro tem que ter uma apresentação. O segundo, qual é o seu produto ou o seu serviço, certo? Terceiro, como usar o seu produto ou o seu serviço, que vai entrar a questão das dicas de conteúdo educativo, como usar o seu produto ou seu serviço. Quarto, dúvidas frequentes. Então, você pode pegar aquelas perguntas que o seu cliente sempre faz para você anotar e depois criar vários stories respondendo essas dúvidas e deixa salvo lá nos destaques, né? E você pode colocar dúvidas frequentes. E aí você vai ter um bocado de conteúdo. O quinto é o feedback dos clientes de vocês. É importante também ter esse destaque aqui como prova social. E o sexto Só um instantinho, Alessandro. E o sexto é a questão dos seus contatos. Aí aqui você pode colocar a localização, contatos, passa em 24 vezes no cartão. Então aqui você pode deixar esse último com essas informações mais gerais, ok? Então, esse aqui que eu trouxe para vocês são os 6 principais destaques que a gente pode ter aí no nosso perfil. Pode perguntar, Alessandro. É só para repetir qual é o quarto, quinto e sexto, porque eu estava anotando, aí acabei perdendo tempo. Tá. O quarto é dúvidas frequentes.
Sim, O quinto é feedback de clientes. feedback, clientes. E o sexto? E o sexto são seus contatos ou informações gerais, né? Que aí você pode colocar os cartões que você passa, outros contatos que tiver, a localização, enfim. Tá. Aí, só para encerrar aí a minha dúvida, no quarto, essas dúvidas frequentes, o quê? As dúvidas dos clientes, é isso? Isso, dos clientes. Aí, o que a gente joga um link para gerar uma caixa de diálogo com o cliente, é mais ou menos isso? Você pode colocar uma caixinha de pergunta, né, nos stories. Você pode colocar assim, quais são as suas dúvidas, né? Coloque aqui. Sim. Isso é uma maneira de você criar esses destaques. Aí você deixa o pessoal responder a caixinha e aí depois vai só respondendo essas dúvidas, né? Mas de uma outra forma você pode fazer também. No seu dia a dia, as pessoas sempre têm muitas dúvidas, né? Sempre fazem muitas perguntas. Você pode anotar essas dúvidas, pode ser no caderninho, no celular, e depois pegar essa dúvida e criar stories em cima delas. E aí É você isso, vai deixando salvo lá no destaque do Instagram. sim, tá ok. Vamos lá. Eu trouxe aqui também alguns modelos para a gente poder aprender a organizar o feed. Deixa eu olhar bem aqui as perguntas no chat. Hum, uma dúvida sobre o destaque, como faz para personalizar. Vou tentar mostrar aqui no final, tá bom? Voltando aqui sobre a questão do feed, tipos de feed. Como é que a gente pode fazer para organizar? Vamos focar aqui nesses quatro principais que eu trouxe para mostrar para vocês. Os mais fáceis que eu acho, é esse feed na vertical e esse feed na horizontal. Digamos que você tem aí a sua paleta de cor vou dar um exemplo. E na sua paleta de cor tem branco, rosa e amarelo, certo? Então você pode organizar cada post por cores, certo? Digamos que nessa primeira coluna aqui, toda vez que você vai postar o primeiro post, ele vai ser na cor amarela. Já o segundo post, todo segundo post vai ser na cor rosa. E o terceiro post, todo o terceiro post vai ser na cor branca. Então, quando a gente for olhar na organização, ele vai estar assim, ó, na vertical. Eu vou ter sempre uma filinha amarela, sempre uma filinha rosa e sempre uma filinha branca, ok? Isso é o feed na vertical. E aí também eu posso organizar o feed na horizontal. Vamos novamente para o nosso exemplo. Aqui vai ser amarelo, aqui rosa e aqui o branco. É, os meus três primeiros posts que eu vou postar aqui na cor branca. Então ele vai ficar o quê? Todos da mesma cor na horizontal. Já os próximos três posts que eu for postar vai ser na cor rosa. Então, ele vai ficar aqui na horizontal, na corzinha rosa. E aí, nos próximos três primeiros posts, é, vai ser o amarelo. Então, vai ficar aqui a minha filinha amarela. Então, ele vai criar essa visão aqui de feed horizontal. Primeiro a minha filinha branca,
depois a minha filhinha rosa e terceira a minha filhinha amarela. Então, esse é o feed na horizontal. E aí nós temos também o feed por tonalidade, né? Que ele cria esse aspecto aqui de diagonal. Então, eu posso postar as minhas cores de maneira alternada. Digamos que aqui eu vou postar o meu primeiro post, o rosinha, o segundo post branco e o terceiro post aqui o amarelinho. Então eu posso ir postando as cores de maneira alternada e também posso criar essa visão aqui, ó, de diagonal. Percebam como se aqui eu fosse postar primeiro o amarelo, segundo o rosa, o terceiro o branco. Aí na minha segunda semana, né, que eu vou postar 3 posts, eu venho com o branco, aqui no meio vai ser o amarelinho e no terceiro o rosa. Então eu posso criar essa sensação de diagonal, certo? E postando de maneira alternada. E aí eu tenho o feed em xadrez, que é esse feed aqui, onde eu vou trabalhar somente duas cores, né? Eu venho criando aqui essa espécie de xadrez na ordem das minhas postagens. Aqui no exemplo, digamos que eu vou trabalhar o branco e o amarelo, né? Primeiro postei o branco, depois o amarelo, depois o branco novamente. Aí na minha segunda semana de postagem, vou postar o amarelo, o branco, o amarelo, e na minha terceira semana, volto novamente, o branco, o amarelo e o branco. Então eu crio uma espéciezinha de xadrez aí no meu feed. Então, aqui são algumas maneiras da gente poder organizar aí o nosso feed com as paletas de cores. É, mais outro ponto aqui para a gente poder aprender. Os nossos 6 últimos posts. Os 6 últimos posts que precisam ter no nosso perfil, precisa ter essa função aqui, de reforçar a primeira impressão e mostrar a nossa proposta de valor. Pense que eles são os primeiros segundos da tour de uma pessoa. Um novo seguidor está chegando ali no seu perfil e esses 6 primeiros posts, eles precisam trazer de maneira clara o que você faz, quais os resultados que você gera e como você pode ajudar essa pessoa, certo? Então tá aqui o que que a gente tem que ter nesses 6 primeiros posts, perdão, 6 últimos posts do nosso Instagram. O que que é os 6 últimos posts? São os posts que ficam ali na parte de cima, certo? Dificilmente mas eu já tenho essa informação aí no meu perfil. Mas essa sua informação tá lá no final do seu perfil. Vocês acham que essa pessoa vai rolar até lá embaixo? Sim ou não? Não. Geralmente eles olham o que está mais à frente, mais atraente. Isso. Tá ali no iniciozinho, né? Naquela primeira parte ali dos nossos olhos, para a gente não ficar rolando até lá embaixo. E aí, esses posts precisam reforçar essas informações aqui. Produtos e serviços principais, ok? Prova social
que é o feedback dos clientes de vocês, algum vídeo aí de satisfação, bastidores, depoimentos. Terceiro, o que você faz, como como você gera essa transformação ou como você ajuda esse cliente, é, e resultados. Então, você deve mostrar esses três aqui posteriormente. O que você faz, como você ajuda esse cliente e os resultados. E o último, a gente sempre deve colocar uma chamadazinha para ação. Ajudo você a ter uma oratória segura para que você possa sentir confiança em qualquer lugar que você vai falar. Um exemplo. Aí lá no final você coloca assim: Isso interessa a você? Então fale comigo clicando no link da bio. Então, esse convitezinho no final é uma chamada para ação. Então, quando a gente for fazer esses posts aqui, de o que você faz, como você ajuda essa pessoa e os resultados, sempre coloque uma chamada para ação no final, para não ficar sendo só um post por ser post, ok? Sempre vamos lembrar desse ponto de gerar conversão. Trouxe aqui um quadro para a gente visualizar cada elemento aí do nosso Instagram. Então, primeiro, foto e nome, é para gerar identificação imediata. Então, a gente precisa de uma logo, de uma imagem de forma clara e nítida, que a pessoa perceba logo de cara. Segundo, a nossa bio precisa explicar o que que a gente faz e para quem. Frase curta, a gente pode utilizar um emoji e uma chamada para ação. E aí temos que ter um link para direcionar a conversão, né? A gente pode ter um linkzinho organizado com vários botões, que lá dentro daquele link pode ter o nosso WhatsApp, pode ter a nossa localização, pode ter um link de um site, se você tiver o site. E aí nós temos os destaques. Vai servir para navegação rápida. A gente pode ter de 6 a 8 temas principais com capas padronizadas. Vou já mostrar aqui como é que vocês podem fazer. E os últimos posts, que é para você mostrar o seu propósito e valor. Então, exiba variedade, qualidade, autenticidade. E o último ponto que eu coloquei aqui foi o visual, que é para você reforçar a sua identidade com uma paleta de cor e fontes consistentes, né? Por exemplo, se o seu azul é um azul escuro, sempre precisa ser a mesma tonalidade, para depois você não ficar usando um azul escuro, depois um azul bebê, um azul não sei o quê, um azul água e ter vários tons de azul. Então, isso é importante também, essa questão da consistência. Outro ponto importante que eu deixei aqui para vocês, que é sempre bom você tirar uma foto do antes e do depois, para você ver a diferença de como ficou aí o seu perfil. Quero falar para vocês esses dois últimos pontos. É, como é que eu posso organizar a distribuição de conteúdos aí no meu perfil? Então, vocês podem distribuir os posts de uma forma equilibrada. Coloquei aqui 50% do conteúdo vitrine. Então, você vai postar, digamos que você tem uma média, sei lá, de 12 posts no mês, que você posta aí 3 vezes na semana, digamos assim. E aí você pode colocar como 50% desses posts
de ser conteúdo de vitrine, que vai ser mostrando o que é o seu produto ou serviço. 30% conteúdo de conexão. Então, você vai criar posts mostrando bastidores, contando a sua história, mostrando histórias de clientes e 20% de conteúdo colocando sobre promoção, chamada para o WhatsApp, oferta. Então, a gente pode utilizar essa porcentagem aqui para distribuir os nossos posts dentro do nosso perfil. 50% conteúdo de vitrine, 30% de conexão e 20% de conteúdo de conversão. Como dica para vocês, eu estou deixando esse aplicativo aqui, que é o Keeple. Vou mostrar aqui para vocês o poder desse aplicativo. Só colocar aqui numa nova aba. Minha tela está mudando para vocês? Sim ou não? Sim, mudou. Pronto. Gente, o Keeple, ele é um mini site, né? E ele serve para ser como link aqui na nossa bio. Eu uso ele, vou clicar bem aqui no link da minha bio, e ele fica aqui dessa forma. Esse fundo aqui escuro foi eu que escolhi, mas você pode escolher o fundo branco, um fundo mais claro. E aqui dá para a gente fazer uma breve apresentação. Dá para a gente explicar o que que é o nosso produto ou serviço, dá para a gente colocar vários botões, né? Aqui no meu caso tem inscreva-se aqui, mas você pode colocar entre em contato conosco aqui, e Não, aí dá para a gente. mas não está é, aparecendo, não tá aparecendo isso aí para mim, não. Não? Não, esse teu perfil aí não está aparecendo. Só Ah, que link da bio, falando do que, tipo, né? agora apareceu, né? Algo assim. Pronto, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. É, Mudou minha tela ou não? Eu estou no site aqui do Keeple. Foi para uma outra tela Mudou, escura mudou. e agora voltou para a que você estava, da bio, que tem dois Certo. celulares. Transforme sua bio em um mini site que converge. Certo. Esse aqui é o site do Keeple, certo? É onde vocês podem criar esse mini site que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que eu tenho. É, Ele dá para usar de maneira gratuita, e aí, se você quiser pagar, ele vai ter mais funções avançadas. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele fica. Agora mudou para minha tela, né? Tá aparecendo minha foto? Ah, aparecendo sua foto, eu sou Tailine Menezes. Criei uma comunidade exclusiva para mulheres empreendedoras. E todo Pronto. preto. Show. É isso que eu estava falando para vocês. Esse fundo aqui escuro, quem escolheu foi eu, mas se vocês quiserem um fundo branco, pode ser também. Aí vocês podem escolher lá dentro do Keeple. Mas o Keeple, ele fica dessa forma aqui. Dá para a gente fazer uma apresentação, né? Nossa, ou da nossa empresa. Você pode fazer uma descrição aqui melhor do seu produto, serviço. Dá para a gente colocar esses botões aqui. No meu caso, eu coloquei inscreva-se aqui, mas você pode colocar em contato conosco aqui. Dá para a gente colocar esses botões, né, com várias informações, que pode ser localização, pode ser o contato de WhatsApp,
pode ser um link de avaliação, né, para a pessoa avaliar, enfim, é, pode ser um link para o site. Aí você pode criar aqui os seus botões. Esse aqui são os botões que eu tenho, que é do meu canal no YouTube, para você se inscrever na minha comunidade, conversar comigo no WhatsApp e se inscrever aí no encontro, num evento que eu estou realizando. E temos aqui também a parte de catálogo. A gente pode criar o catálogo aí do nosso produto e serviços. Aqui, nesse caso aqui, eu botei só dois, mas dá para colocar mais. Então, esse aqui é o rostinho do nosso Keep, um mini sitezinho que a gente pode colocar aí na bio. Eu acho ele bem legal mesmo. Dá para colocar várias informações e ser até a gente ter até um link na bio mais estratégico. Então, acho ele bem legal mesmo. Gostaram do Kipo? Taline, eu não entendi Oi. bem a finalidade desse equipo, não. Para que serve, qual a utilidade dele, o que que eu posso ganhar com ele, me beneficiar, não. Vamos lá. É, Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo meu Instagram para vocês? Sim ou Tá não? sim, velho. Tá sim. Pronto. Eva, a gente não coloca um link na nossa bio, Sim, sim. certo? Esse Keeple é o link na bio que eu estou mostrando. Geralmente, quando a gente coloca só o link na bio, às vezes a gente coloca só o link do nosso WhatsApp, não é isso? Se você tiver só o WhatsApp, tudo bem. Mas digamos que é interessante você colocar lá na sua bio a sua localização. É interessante você colocar dois números de contato. É interessante você colocar o link do seu site, se você tiver um site, um link para o pessoal fazer a avaliação da sua loja. Então, aqui dentro do Keeple é um mini sitezinho que você pode agrupar todas essas informações, que a pessoa pode vir aqui no botão que ela tiver interesse, clicar e executar a ação, ok? Então, você não vai ter só o link do WhatsApp, você pode ter vários outros links reunidos em um só lugar. Conseguiu compreender melhor agora? Sim, então eu posso ter, quer dizer, essas quatro tirinhas aí são botões, não é isso? Que eu Isso, são posso ter botões. na minha bio lá, na bio da loja, né, da empresa, né? Isso, Aí isso é feito nesse Kipo. exatamente. Tá, entendi. E Beleza. aí, aqui em cima, você pode fazer uma descrição melhor, uma apresentação melhor da sua empresa, certo? Quando a pessoa ela clica, ela lê, ela tem um pouquinho mais de informação para ela entender melhor. E aqui tem esses botões que ela pode clicar. E embaixo tem um Aline, catálogo que a gente pode criar aqui com os nossos produtos ou serviços. eu amei a sugestão. Parabéns. Eu acredito que vai agregar valor também ao nosso produto através desse link, né? Através desse mini site. Gostei da sugestão. Parabéns. Maravilha.
Vamos só responder aqui as perguntas das meninas. É, me perguntaram como é que eu faço, como é que faz para poder fixar os posts, né, lá no nosso Instagram. E aí você vai, entre aí no seu Instagram, selecione aí qualquer post. Aqui em cima, quando a gente seleciona um post, deixa eu pegar aqui um post. Pronto. Aqui em cima, quando a gente seleciona um post, aparece o nosso nomezinho e aí do lado aparece três pontinhos, né? Quando a gente clica em cima do post que a gente postou. Aí nesses três pontinhos vai ter assim, fixar na grade principal. E aí você pode clicar em fixar e esse post vai ficar fixado como os três primeiros posts principais aqui do seu Instagram. Alguém conseguiu executar? Eu não vou tentar fazer agora, porque você estava explicando, aí eu vou olhar aqui para a tela, né? Como é, tá ali? Então, Você pode agora eu vou voltar lá no bem isso Instagram para ver se eu para ir lá no Instagram, consigo. né? Eu vou fazer bem aqui o que eu tô pelo computador, mas eu vou fazer aqui só repetindo as mesmas informações para vocês memorizarem. Vocês vão aqui no Instagram de vocês, seleciona o post, deixa eu ver aqui. Seleciona o post. Quando vocês olharem para a parte de cima, vocês vão achar esses três pontinhos aqui, certo? E aí você pode clicar nesses três pontinhos e vocês vão achar essa informação aqui. Fixar na grade principal, que é exatamente sobre fixar esse post aí no perfil de vocês. Ai, não sei se eu vou conseguir, não, muito difícil. É fácil, é fácil, é fácil. Seleciona o post que você quer fixar. Acha esses três pontinhos aqui em cima, só olhar para a parte de cima que você vai ver ele, clica nele e lá vai ter fixar post ou fixar na grade principal. Fica do lado direito, tá? Ali pro pessoal, fica do lado direito do celular. É que eu tô pelo computador, aí eu tô dando só o direcionamento à informação, mas é bem fácil para poder achar. Inclusive, é a última opção que tem, né, nessa grade, quando abre. Isso, exatamente. Fixar na grade principal. Ele fica até antes de excluir, da palavra excluir. São várias opções que aparecem para a gente poder trabalhar melhor o perfil. Eu, Acharam? Acharam, sim ou não? sim, Pronto, maravilha. Só respondendo aqui a pergunta da amiga que ela perguntou como é que faz. A minha tela mudou, tá aparecendo o Canva para vocês. Sim ou não? Sim. sim. Pronto. Como é que eu faço para personalizar os meus destaques? Criar aquelas capinhas, né, para os destaques. Percebam que aqui no meu
Eu tenho as minhas capinhas aqui com o símbolo da minha logo. Vou até mudar. Mas a gente pode personalizar aqui dessa forma. Vou mostrar para vocês. Você pode entrar aqui em redes sociais. Você pode selecionar aqui, por exemplo, esse post para Instagram ou stories do Instagram, não tem problema. Mas eu vou colocar aqui post para Instagram. Você pode clicar aqui dentro, né, do post para Instagram e você mudar o fundo, mudar a cor de fundo. Então, você vem aqui em cor do fundo, seleciona a cor que é aí da sua empresa, né, da sua paleta de cor. Eu vou colocar aqui no meu rosa, porque eu uso muito rosa, esse tom aqui, certo? Então, posso mudar aqui a minha cor de fundo. E aí, eu vou aqui em elementos e vou colocar assim, destaques. Destaques Instagram. E aí, vou colocar aqui ver tudo. E aí, percebam que ele já tem vários elementozinhos que a gente pode utilizar, né? Tem uns que já vem com fundo. Digamos que esse aqui é de localização. Aí você pode botar aqui no meio, certo? Aí, se você quiser personalizar mais um pouco, você pode escolher uma rodinha como essas. Aí, você pode fazer assim, dessa forma. Já ficou bem legal. Ou, se você não quiser com esse fundo aqui, você pode ir pesquisando aqui de um por um. É, Vou colocar aqui localização. Aí vou selecionar esse aqui, digamos com. Vou colocar aqui o fundo branco. E vou colocar aqui novamente destaques. Eu quero essa rodinha aqui colorida. Então, isso aqui eu já criei uma capinha para o meu destaque, né? Que digamos que é um destaque de localização. Então, baixo aqui e vou lá para o meu Instagram. Aí, aqui dentro de destaques, eu clico. Vai aparecer esses três pontinhos. E aí, você vai clicar em editar. E vai colocar a capinha do seu destaque para deixar aí o seu Instagram padronizado, certo? E organizado aí os seus destaques. Ok, nesse caso aqui dos destaques, sugiro que você reassista essa aula aqui, pegando esse finalzinho com calma, para você ir vendo e executando aí no seu perfil. A Alexandra colocou aqui que conseguiu. Muito bom, muito bom, muito bom. Ahn, Professora, sobre a paleta de cores, como coloco? Ou tem alguma aula que já foi lecionada para eu assistir? Tem, não sei o seu nome, mas tem. Tem algumas aulas que a gente já falou sobre isso. Acredito que Rayane pode pegar essas aulas e passar para você, tá bom? Para assistir. Ô, Amparo, legal, muito bom, muito bom. Turma, dúvidas? Alguma pergunta?
Eu não tenho. Eu não tenho. Graças a dúvida nenhuma. Deu certo, Eva. Fixar o post. Pronto, pois se está tranquilo para vocês, eu vou passar agora para a Rayane, tá bom? Tem uma pergunta, Aline. Maria Helena, Isso, Maria vá Helena. devagarinho, viu? No seu tempo, pegue a aula para você rever, e aí você vai executando aí no seu tempo que você vai conseguir, tá bom? Só não deixe para depois, que senão a gente se esquece. Mas mais tarde, reserve um tempinho e rever a aula para você ir fazendo devagarinho. Pode sim. Posso rever ainda hoje? Pode sim. Na hora que finalizar aqui, Rayane, já manda o link para vocês lá no grupo da aula. Tem aqui a da Ah, tá aí. Alexandra. Ô, Rayane, Oi? minha querida, uma dúvida. As aulas elas ficam gravadas e a gente pode acessar a qualquer momento? Sim, senhor. Todas as aulas ficam gravadas na nossa plataforma. Vocês E, podem estar e revendo lá. pronto. E que plataforma é essa? É um dos grupos que a gente está? A gente vai estar passando essa informação, tá bom? No privado para você, tá bom, seu Alessandro? Tá bom, querida. Bora tirar Obrigado. nossa fotinha? Bora, peraí, deixa eu ficar aqui. Cadê? Ah, agora sim. Deixar a Thalinha aí tirar o slide para a gente poder fazer nossa fotozinha. Deu certo, Thalinha? Professora, dúvida, Mais uma pergunta aí tenho no que privado. criar no meu Instagram. Não entendi a pergunta, Maria Helena. Tá. Deixa eu abrir aqui o microfone dela. Pode falar, Maria Helena, pelo microfone. Acho que você está digitando, né? Isso? Pronto, liberei. Sim, eu tenho que acompanhar o seu criando no meu, não é isso? Isso. Tá, Você vai obrigada. assistindo a aula aqui e aí você vai executando no seu, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Pronto, Rayane. Bora tirar nossa foto. Tá ok? Nenhuma pergunta mais. Muitas, mas deixa para Pode depois. fazer, Maria Helena. Não, vamos tirar foto. Vamos todo mundo aí abrindo a câmera. Olha, o Alessandro já tá ok. Cadê a Arminda, a Fernanda, a Alexandra, a Olivia? Bora abrir a câmera. A Dulcineide aí. Tudo bem? Tá todo mundo aí já? Hum, certo.
Um, dois, três. Feliz! Valeu. Tchau, gente. Que aula linda. Obrigada, Taline. Tenha um bom dia para todos. Bom dia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tem mais uma pergunta.